Boa noite a todos. Boa noite. O sono? Mundo acordado? Eu sou muito delicado, sabe? Aí eu fico com medo de deixar esse filme esticado e fazer um movimento aqui e acabar dando uma errada, né? Bom, pessoal, depois, no final, eu queria entregar uma homenagem que a Federação Gaúcha de Judô fez à minha pessoa. E aqui conta um pouquinho também da minha história, principalmente no meio do judô. E gostaria de depois deixar um presente para cada um no final. Sabe aquele momento de pressa? Hoje eu parei o dia inteiro. Eu acabei esquecendo, vai trazer uma camiseta hoje para sortear. Mas então acho que vou ter que voltar. Vou ter que ser convidado mais outra vez para que eu possa, né, estar sorteando aí uma camiseta a todos. Vai ter que ser, infelizmente, uma só, né? Bom, eu me chamo João Derli. Hoje estou acompanhado da minha esposa, Gabriela. Fica em pé, amor. Sabe que eu e ela, vocês vão saber por que também, que eu não sou tão provido de altura, né? Eu também estou acompanhado do meu pai. Aqui, pai, por favor. Esse é o senhor João Derli. Esse é o original, é só a cópia. O pessoal brinca aqui. O pessoal brinca que ele é original e eu sou a cópia. E teve alguém que ousou dizer um dia que meu pai, então, ele ia ficar com o original. Aí alguém, não, então, fica com o original que eu vou treinar a cópia. Aí, enfim. Pode passar. Eu vou contar basicamente a minha história em cima do judô. Porque eu acho que foi um acontecimento, foi uma coisa muito importante na minha vida. E tudo que eu conquistei, eu reconheço Deus, né, em toda essa minha caminhada. Nasci em 1981, a gente começa a chegar uma idade, a gente quer esconder, né, um pouquinho da nossa idade. Então quando põe o ano, começa a entregar, né. Mas eu estou novinho, estou com 19, né? Deu para fazer as contas, né? Bom, cresci no lar cristão e desde então eu tenho aí desenvolvido uma carreira dentro da igreja, né? Uma carreira espiritual. Pode passar, por favor? Então, há acontecimentos na nossa vida que a gente se pergunta, né? Por que acontecem certas coisas. E eu tinha um problema de respiratório, tinha asma, minha irmã também tinha. E no ano de 88, foi um ano que meus pais me levaram ao pediatra, e o pediatra tinha indicado fazer um esporte, natação ou judô. E como os planos de Deus são perfeitos, naquele ano surgiu o judô no meu colégio. Eu estava na escola estadual Rio Branco, que fica na Protásio Alves. E surgiu o judô lá, então ficou tudo fácil, né? Saía da aula e ia direto para o tatame treinar judô, que era uma coisa interessante. Também, além da asma, era uma criança que gostava muito de lutas. O pai pode dizer, ele já lutou bastante comigo, né? Acho que ele tem uma boa participação na minha carreira, né? Pode passar. Mas o caminho de um atleta não é fácil. A gente tem diversos acontecimentos na nossa vida. Eu enumerei algumas, né? Renúncias. Por que renúncias? Assim como na vida de um cristão, o atleta tem muitas renúncias. A gente tem, muitas vezes chegava na aula cansado, tinha feito 2 treinos um dia antes, fora toda a rotina de treinamento. Nós temos um judoca aqui, né, Fernando? Não foi? Já foi judoca, né? O Fernando tem o seu irmão, o Sérgio, que é faixa preta, professor de judô, né? Ele sabe como a gente tem que renunciar muitas vezes à vontade do nosso corpo, né? Eu estava às vezes de dieta, em treinamento fortíssimo, chegava na aula, morto de sono, tinha que estudar. O pessoal falando, ontem fui na pizzaria, comi 20 pedaços de pizza. E eu ali com uma alface, um tomate, louco de fome, comendo um chocolate na frente, tomando uma Coca-Cola. Eu não podia, tinha que estar na dieta, né, para um fim que era
um dia a medalha, né? As dificuldades financeiras, né? Meus pais não tinham grandes condições assim, de poder viajar pelo mundo e se esforçavam muito, e eu sou grato a Deus pela vida dos meus pais e dos meus irmãos, que em muitos momentos da vida deles poderiam estar ganhando uma roupa nova, um tênis, e meu pai se esforçava para mandar em alguma viagem dentro do país. E então eles foram muito participantes e foram responsáveis aí pela minha caminhada, né? Desgaste emocional, psicológico, né? Eu acho que isso, quando a gente começa a buscar medalhas, começa a ter um momento na nossa carreira, que isso vem abalar muito, né? A gente está cobrado incondicionalmente, e isso acaba abalando muito a vida da gente. Pode passar. Mas a gente sabe, e como eu já citei, meus pais foram importantíssimos. E o que a gente buscou, né? Auxílio, a orientação de Deus, acreditando, né, que Deus poderia fazer algo na nossa vida. Então, esse auxílio dos meus pais foi muito importante durante essa minha caminhada, porque eles me indicaram, me ensinaram o caminho a qual recorrer naqueles momentos de dificuldades. Só que nesses momentos de dificuldades, às vezes parece, né, que as coisas não estão dando certo, né? E o que a gente faz? A gente busca como? Em oração, mas as coisas não parece que não acontecem. A gente chega, parece que a gente está aonde? Num deserto, né? E eu passei muitas vezes por esse deserto, que no momento que parece que as coisas não dão um passo à frente, patrocínio, falta de apoio, até aqueles que dizem que eu estava sendo louco de estar continuando no esporte, que eu devia tomar outro caminho. E o que nós fizemos? Pode passar. No momento do deserto, eu tentei ilustrar aqui, ó, o que eu busquei. Ele sozinho, aos pés da cruz, e aquele também tentei ilustrar a família junto comigo, aos pés da cruz. Por quê? Porque nós entendemos que em Deus todas as coisas cooperam para Ele, tudo vem dEle para Ele. E nesses momentos de dificuldades é onde nós amadurecemos, e onde nós, enfrentando toda essa dificuldade, Deus acaba nos amadurecendo para experimentarmos coisas boas depois na nossa vida, né? Então, nesses momentos de dificuldades é um momento que parece que nós nos voltamos mais a Deus, e foram os momentos que, aos pés da cruz, aprendemos tantas coisas de Deus. Pode passar. Aí veio uma palavra que foi muito importante no ano de 2005. Eu estava para fazer uma seletiva para o Campeonato Mundial de 2005. E naquela competição eu tinha um estiramento em toda a lateral do abdômen, e eu não conseguia fazer rotação nenhuma do corpo. E no judô todos os golpes exigem uma rotação. E eu iniciei a seletiva bem desacreditado, e ganhei a primeira fase. Quando eu fui fazer a final, eu conversando com Deus em oração, e agora, Deus, o que vai acontecer, né? Aí me veio uma palavra: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Essa palavra veio forte para o coração, que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E foi tão forte no meu coração que eu entrei com uma paz tremenda numa luta, e acabei vencendo por Ippon. Ippon é o nocaute, parecido com o boxe, aquele momento que tu projeta o teu oponente e ele cai perfeitamente no chão. Foi uma luta bem rápida, e foi um momento tão especial que no outro dia, quando eu abri a Bíblia, adivinha onde eu abri? Parece brincadeira, mas não, abri e achei o texto. Eu não sabia onde é que ficava. Eu já tinha escutado o texto, mas eu não sabia onde é que ficava ele. E achei esse texto, e foi um texto que hoje eu tenho guardado no coração, porque eu sabia, eu tive a paz naquele momento, que independente do que acontecesse, de todo mundo ter treinado, os outros terem treinado, eu estando machucado,
a Deus pertencia a vitória. Então eu entreguei aquela vitória que se acontecesse para Ele. E foi o que aconteceu, que onde tudo começou a acontecer na minha vida, né? Cheguei no Mundial, no Egito. Também imagina um atleta saindo do eixo Rio-São Paulo, onde os principais atletas do mundo, do país, e alguns do mundo, saíam desses centros, né? Imagina saindo de uma escola estadual, morador lá do Morro Santana, onde eu cresci, e do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de um lugar onde não tem uma tradição tão grande com o judô, não tinha, né? E vim a ser o primeiro brasileiro a ser campeão mundial. É um momento, sabe, marcante na minha vida, uma coisa que nem nos melhores sonhos a gente pensa em passar. Tanto é que quando eu conquistei, eu saí da área, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu fiquei assim, transtornado, daí o mundo inteiro, os atletas de todos os países começaram a vir tirar foto, e eu não estava acreditando ainda, sabe, não passava na cabeça, e eu comecei a me sentir indigno daquele momento, né? Mas eu treinei para isso, eu queria, gostava, eu queria que isso acontecesse. Como é que eu não vou curtir agora? Tem que ficar feliz, me alegrar, né, com isso. Mas para entender que quão importante foi essa conquista para mim e para o nosso esporte. Essa foto é uma foto bem conhecida, que foi divulgada muito, né, nos anos de 2005 até 2007, por ali. E às vezes, vocês estão escutando meus joelhos travando aqui. Os joelhos já não são mais os mesmos. Então essa foto muitas vezes a gente acha que de repente a pessoa está fazendo o número 1. Não, nesse momento eu estou dando glória a Deus. Eu estava agradecendo a Deus por aquele momento, por aquela oportunidade de estar sendo o número 1 do mundo. Então, nenhum momento eu estava aqui me exaltando, mas sim exaltando a Deus. Antes também do segundo Mundial, que o Mundial era realizado de 2 em 2 anos. E antes desse Mundial, foi o ano de 2007, eu tive uma lesão grave no joelho, que eu machuquei o ligamento cruzado anterior, que veio aí, o Celso já sabe, a gente se encontrou em uma viagem e já passei por algumas cirurgias por causa desse ligamento. Então, ficou aquela preocupação, né? O que eu vou fazer de novo, né? Como é que vai ser a minha vida de novo? Nesse ano, que era um ano importante, tinha Jogos Pan-Americanos e defender o título mundial. Pode passar. Aí tinha uma única resposta, qual que era? Voltar de novo aos joelhos. A vida da gente é feita disso, de desafios. Então, como nós encaramos os desafios é que faz a diferença. Então eu encarei sempre com muita oração, com muita dedicação a Deus, para que Deus respondesse, né, o querer dele na minha vida. E veio mais uma grande conquista, que foi, tornei campeão dos Jogos Pan-Americanos e fui o primeiro sul-americano agora a ser bicampeão mundial. E o segundo de toda a América. Tem um americano que é bicampeão mundial. E isso foi no Rio de Janeiro, foi uma coisa bem especial, foi uma coisa tão boa. Sair do tatame após essa conquista e abraçar as pessoas que vivem o teu dia a dia, né? Como a namorada na época, não era nem noiva, né? Os pais. Então isso foi uma coisa bem gostosa e foi uma coisa também especial que aconteceu na minha vida. Tem vídeo? Continua. Põe a foto antes. Mostra só a foto antes. Aí, a foto da comemoração, né? De novo, novamente, dando glórias àquele que merece, aquele que me levou até aquele local. Será que nós vamos chegar no vídeo? Pelo amor de Deus, consegue um vídeo? Não, fica deixando.
Isso é sabotagem Tá do Serginho, tudo ser imprescindível. Isso é o Serginho que sabotou. Tá gravando. Ele vai ficar rindo. Tá lá, esse corte. Vai lá agora. Senti firmeza. Aí, põe áudio que eu tô. Desligado no... Eu sou de azul. De branco é um cubano. A luta está empatada. Quem marcar o primeiro ponto vence a luta. Gremista sempre tem um gremista. Pois é, tinha um gremista ali, né? E eu sendo comparado ainda. Representando os gaúchos. Esse é uma humildade. Não, esse foi no Rio de Janeiro, mas aquele que tá com a camisa do Grêmio é um amigo meu, ele é colega de treino, que veio de São Paulo, e ele falou, você é gremista, só você é contrário a ti. Aí eu, tudo bem, né? Aí ele ainda foi pra provocar no dia que eu lutar com a camisa do Grêmio, né? Vocês conseguiram reparar também, tinha um que estava com a camisa do Brasil. Ele é meu técnico, foi o técnico que eu iniciei o judô e que até hoje continuamos juntos. Pode ir? Tá bom. O ruim é que a gente começa a olhar, a gente começa a ficar com vergonha, né? Das coisas que faz. Vamos iniciar de novo, pessoal, vamos lá. Bom, às vezes as pessoas falam, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu já creio que Deus, Ele escreve certo por linhas certas. Então minha vida inteira foi isso. Quando a gente achou, vou até baixar um pouquinho aqui, senão... Testando. Vou com essa minha voz grave também. Tá bom, né? Não vou assustar, né? Não assusta ela. O tio não vai assustar, né? Não? Ele é feinho, mas é querido. Bom, e eu sempre me perguntei, às vezes, né, na minha vida, né, o que poderia ocorrer, o que poderia enfrentar. E eu enfrentei diversas coisas que Deus me deu durante a minha vida inteira. E enfrentei de frente, muitas vezes tentei até recuar, achei que tinha que recuar em algumas coisas, mas minha família foi importante, que me empurraram, né, e sempre me levaram a um lugar, né, que era aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Pode passar. Essa frase falei o ano passado, em entrevista para a RBS. Pode parecer engraçado, mas os joelhos fazem parte da minha vida. Já caí de joelhos para comemorar, já lesionei gravemente os 2 joelhos e agora estou de joelhos para orar. E isso é uma coisa muito importante que eu falei, não foi só palavras, mas foram coisas que ardiam dentro de mim naquele momento, porque uma grande dificuldade do atleta é justamente as lesões, passar por essas dificuldades. E tantas vitórias, tantas alegrias que eu tive, eu estava agora num momento delicado, que era o momento de estar dobrando os joelhos para buscar a Deus.
e conhecer um pouquinho mais. Pode passar? Pode explicar que nessa época era dúvida se tu conseguiria ir para a Olimpíada. Muito bom, como é bom de ter uma ajudadora, né? Pô, já disse tudo, né? Era uma época que estava delicado para ir à Olimpíada, né? E Deus achou melhor que não acontecesse isso, né? Eu acho que nada na nossa vida é por acaso. Eu acho que tudo tem o seu momento certo e eu batalhei para que acontecesse. Lutei até o final para tentar chegar à Olimpíada. Não deu. Vamos lá, levantei a cabeça e olhando para frente. Então deixo... São 2 textos, né, amor? Tem um, não botou o outro? Ah, pena. Eu falo do outro. E não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Eu sempre enumero 3 palavras que eu acho importante, que é a fé, esperança e perseverança. Primeiro, a fé. A gente precisa ter alguém na nossa vida, nós precisamos ter aquele que um dia morreu por nós numa cruz, ainda não sendo merecedores. E esse alguém é aquele que nós podemos contar naqueles momentos de dificuldades, naqueles momentos de tristeza e aqueles momentos de alegria também, que possamos estar conversando. Então assim foi a minha vida inteira. Eu sempre tive Deus ao meu lado, naquele momento que a gente deita a cabeça no travesseiro, que ficamos, digamos, com os nossos pensamentos. Naquele momento eu ficava muito tempo em oração, para que conversando, né, e botando para com Deus todas as minhas necessidades, as minhas ansiedades. E a tribulação é a dificuldade, né? E na tribulação, é nas dificuldades que nós mostramos perseverança. Nós temos que batalhar, nós temos que enfrentar. E como é que eu enfrentei? Muitas vezes através da palavra de Deus, que é a Bíblia, que eu creio que seja a palavra de Deus. Então, em oração, então batalhei muito, perseverei. E perseverei não só, né, pedindo a Deus, eu perseverei muito em trabalhando. Baixei a cabeça, treinei muito, foi literalmente muito suor, e para que as coisas acontecessem. E a esperança, ela alimenta o nosso sonho, o nosso imaginário para que as coisas aconteçam, né? A gente visualiza muitas vezes alguma coisa na nossa vida. Imagina ser campeão mundial, bicampeão mundial, era uma coisa, era um sonho, era algo que eu projetava na minha vida, e eu batalhei para que isso acontecesse. Junto da perseverança, vem experiência, te gera maturidade, acabei amadurecendo bastante. Eu era um jovem muito envergonhado, tinha dificuldade de falar em público, e Deus foi me dando não esse dom, mas Ele foi abrindo portas, e hoje posso estar falando para as pessoas do amor dEle. Então isso é uma coisa que a gente falou no início, né? Começou com uma asma, com um problema de saúde, veio se tornar no meio, e hoje é levar o nome de Deus a tantas outras pessoas. E eu sempre falo, e eu tento comparar a vida de um cristão com a vida de um atleta. Por quê? Porque tem muitas qualidades, muitas coisas que se aproximam, né? Desde do momento do conhecimento, né? Naquele momento que nós temos o contato, né, com Deus, nós conhecemos a Jesus, que nós nos apaixonamos, né? A gente começa a ter aquele contato. Assim é no esporte também. Tipo, primeiro começa a conhecer, a saber as regras, a saber como fazer os golpes, as técnicas. É assim nós vamos acontecendo na vida do cristão. Logo vem a rotina, né, a prática diária de poder, né, buscar a palavra em oração, né, repetidamente. Às vezes a gente sente até sem vontade de fazer algumas coisas, mas sabemos os benefícios que há disso. Então buscamos para o quê? Para algo depois, que é uma coroa. Eu sempre cito 1 Coríntios 9, que não está aqui, peço desculpas por não ter colocado. 1 Coríntios 9, 25, que o atleta em tudo se domina, porém para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, buscamos uma coroa incorruptível. Então, depois vem a competição,
que é a coisa mais, que seria o ápice de um atleta, competir, botar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. E assim nós temos grandes competições durante a vida de uma caminhada de um cristão, que é enfrentar os problemas e a gente possa estar sabendo suportar emocionalmente, psicologicamente, até fisicamente, certas pressões e certas dificuldades. E então, assim o atleta vive isso e colhe, né? Muitas vezes a gente cai, né? E assim o atleta também, principalmente no judô, cai muitas vezes, mas ele se ergue para a nova competição, sabe lidar com isso para que ele possa estar superando. E quando vem as vitórias, vem a alegria, e a gente olha para trás, o videozinho, que o momento que está ali berrando, né? Que a gente está agradecendo a Deus, começa a passar um vídeo na nossa cabeça que valeu a pena tudo aquilo que passamos. E igualmente o cristão também, naqueles momentos, olha para trás e vê o quanto valeu. E depois vem a aposentadoria, né? Que é o momento que a gente colhe os louros, a alegria, o reconhecimento das pessoas, o carinho de todos, mas que um dia pode passar. Um dia, daqui a pouco, vem novas gerações e não vão lembrar mais do teu nome. Porém, aqueles que estão em Cristo vão colher coisas eternas, coisas que um dia pode estar na eternidade, com Cristo Jesus ao seu lado, conversando pessoalmente. Então, são coisas, né, que nós temos que nos preocupar em não só buscar as coisas terrenas, não só as coisas deste mundo, mas sim se preocupar com o que vai acontecer depois. E a gente passar a plantar coisas espirituais em nossas vidas. Então, agradeço o carinho e a atenção de todos aqui para eu poder contar um pouquinho da minha trajetória. Eu não sei se eu abro a perguntas. Fica à vontade. Pode abrir a perguntas? De repente tem alguma curiosidade, alguma coisa? Ótimo. Então vamos abrir a perguntas então. Certo? Zago, estou à vontade de fazer perguntas. Pessoal, por favor. Você trabalha com judô hoje? Atualmente eu estou treinando, mas eu estou desacelerando. Eu digo, você não é professor. Eu já dei aula, mas atualmente não estou dando aula. Eu tenho um instituto que se chama Instituto Pódio, onde atendemos algumas crianças no SET. Não sei se vocês conhecem o SET lá no Menino Deus. E nós temos aula gratuita a crianças. Nós optamos por crianças do ensino público, para que eles possam estar tendo acesso a uma atividade que não tem, né, que é o esporte, que tem sido muito carente, tem passado em muitas comunidades, tem visto isso. E agora a gente está estendendo a algumas outras localidades. Como não tenho viajado tanto quanto antes, eu tenho me dedicado um pouco mais a essa parte, mas eu não tenho dado aula. Eu tenho um professor do Instituto, ele que tem dado aula, e eu só assessoro ele e articulo aí para ele poder ter locais e pessoal para poder dar aula. Fique à vontade, pessoal, não precisa ter vergonha. João, apesar de com a bênção de ter nascido num lar, né, pai e mãe cristãos, tu sentisse com que idade assim que a presença de Deus na tua vida? Muito boa pergunta. Eu tenho uma experiência, eu até prometi para minha esposa que eu não ia contar, né, hoje aqui. Mas eu acho que uma experiência foi muito marcante na minha vida, e eu acho que se aconteceu, porque eu possa compartilhar. Eu cheguei uma vez num culto, eu tinha ali, deixa eu ver quantos anos eu tinha, eu deveria ter ali por uns 20, uns 19, 20, e eu abri um livro, e nesse livro eu vi que as pessoas, quando conheciam a Cristo, né, se derretiam em lágrimas, né, tinham um encontro, era uma transformação muito grande em suas vidas, né, e eu li aquela parte e fechei o livro. Tem uma coisa errada, né, eu não senti isso ainda. Eu conheço a Deus, eu tenho uma vida, tenho orado, tenho buscado, mas
eu quero uma coisa diferente na minha vida. E isso é uma coisa pessoal, não estou trazendo nada assim teológico, nada que diferente, mas foi uma experiência da minha vida, então acho que eu posso compartilhar. E eu dobrei meus joelhos e comecei a orar, e fiquei orando, e passei horas e nada, não acontecia nada. Deus, eu quero entender o que essas pessoas sentiam. Deus, eu quero entender o que é a obra da cruz. Jesus me ensina o que é a obra da cruz. E eu fiquei por horas, daqui a pouco um momento assim, sabe, na minha cabeça passando um vídeo, né? Eu senti assim como uma visão de que tinha várias pessoas, né? E eu sabia que era Cristo lá na frente. Não era um rosto, não era uma pessoa específica, mas eu sabia que aquela pessoa que estava na frente era Jesus. E todos xingavam aquela pessoa, gritavam muito com ele. E eu, mas me trouxe. E cada vez que eu visualizava, eu sentia uma paz, uma coisa muito boa vindo, e começou a me subir um sangue assim, mas que isso? Por que estão fazendo isso, sabe? E quando eu visualizo, tem um nos ombros mais alto do que todos, assim, mas era um que berrava demais. Mas xingava e falava coisas horríveis para Jesus. E eu, mas quem é aquele louco? Mas eu estava ficando com raiva daquele cara. Quando eu olho, sou eu naquele lugar. E naquele momento, parece que eu vi assim, Cristo sendo crucificado e uma voz dizendo, eu te amo mesmo assim. Aí aquele momento era só lágrima, né? Chorando, que eu entendi, né, que eu me achava às vezes bom por não ter feito, a gente sempre se compara com o pior, né? Não ter matado alguém, não ter roubado, não sei, enfim, ter feito alguma coisa grave aos nossos olhos. Então eu achava que eu tinha algo de bom, que não era tão de todo ruim, né? E naquele momento eu senti que, independente do que, pela melhor pessoa que eu tivesse sido, eu sou um pecador e que eu necessitava do perdão de Cristo que estava naquela cruz, né? Para que eu pudesse, né, ser perdoado e ser santificado com Cristo lá naquela cruz. Então foi um momento muito especial da minha vida, e ali essa experiência eu mudei radicalmente a minha vida. Mais algum? Todos receberam então o livrinho? Não, todos não. A Gabi está passando, minha esposa. Zago. Publicidade já, né? Tem feito publicidade? Eu fiz algumas. A mais recente é com a instituição Kinder, é uma escola para deficientes múltiplos, né? Faz um trabalho muito sério, muito legal. E eu fui convidado a conhecer a instituição, conheci, me apaixonei pelo trabalho deles, e a gente fez uma campanha que eu achei que foi muito interessante, foi muito bonito. E teve uma repercussão muito boa, que foi na televisão, era um vídeo, que era uma montagem bem infantil. Contando só, essa foi a última, né? E essas que perguntavam, né, se eu tinha medo do escuro, se eu tinha medo do bicho-papão, do que eu tinha medo. E aí o que fala no final que eu tinha medo era de que não prestasse atenção no recado, que era para contribuir, né? E achei muito interessante essa aí. Fiz diversos olímpicos, Pepsi, deixa eu ver, Fátima, Saúde. E hoje está na 0 hora também, né? Hoje estava metido na 0 hora, falando de Porto Alegre. A gente acaba se identificando muito com a cidade, então acaba tendo esses momentos aí que acontece aniversário, alguma coisa, sempre perguntam e recorrem a nossa pessoa. Tá louco fazer uma pergunta, né? Não? Que sacanagem, né? Você se sente um atleta completamente realizado, João? Ou faltou alguma coisa, não sei, uma Olimpíada, alguma coisa desse gênero? Já me perguntei muitas vezes isso, se eu me sinto realizado. Se eu acabasse de judô, no dia que eu fui campeão mundial, eu acabava realizado já, que era uma conquista muito grande. E claro que ficou o sentimento e a vontade de ter tido uma medalha olímpica, ficou, claro, mas eu fico muito contente às vezes a gente só
olha as coisas ruins na nossa vida e eu olho as coisas boas. Eu procuro sempre valorizar as coisas boas que aconteceram na minha vida. No Mundial de 2007, na terceira luta, o meu adversário italiano, ele entrou um golpe, eu botei o braço. Né? A gente não pode nunca botar o braço, que pode... Teve até na Olimpíada que teve um japonês que machucou com um brasileiro, por colocar o braço. Poderia ter virado o braço, quebrado o braço e acabava a competição ali, mas deu tudo certo. Então, eu não fico me remoendo nas coisas que não aconteceram, mas sim valorizando as coisas boas que aconteceram na minha vida. Conta um fato pitoresco. Olha, contar Uma do curiosidade. meio do esporte. Deixa eu pensar. Bom, tem coisas engraçadas. Deixa eu ver uma coisa engraçada. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. É. O que tu enxerga para depois que tu acabar de competir? O que tu vê como teu futuro, assim, de... Eu tenho... Não é bom, né? Me ajuda a pensar. Quando tu pensa aí, tu vai contar? Primeiro o judô tem tanta sacanagem, às vezes eu tenho que cuidar o que eles fazem de sacanagem com a gente. Bom, o projeto hoje para minha vida, essa minha transição, é trabalhar por dar continuidade, né, a tudo que Deus me deu, né? Então, seja na área esportiva, que eu possa estar aí no meio da gestão, ou até como técnico. Por enquanto eu ainda vou levar mais um tempo com a carreira, mas eu pretendo ainda tomar um rumo assim, né, levando toda essa minha história, essa bagagem que eu adquiri para poder estar continuando desenvolvendo isso. E agora? Mas esse fato não é tão ligado ao judô. Mas era uma fama. Não, mas é o teu acontecimento? Bom, vou contar da esposa então, posso? Pode. É que foi um acontecimento, foi... Isso aí eu vou contar, né? Às vezes vale a pena contar. Bom, eu saí de um treino de bermuda e camiseta, aí a Gabi chegou, pelo amor de Deus, me leva no velório do pai da minha colega que faleceu, nós temos que ir e tal. Mas eu tô de bermuda, de chinelo, de camiseta, eu tava de kimono, eu tava saindo do treino para ir pra casa. Não, nós temos que ir. Tá, vamos lá. Aí cheguei lá, ela só conhecia a colega, né? E o namorado dela, ele ficou uma felicidade quando me viu. Nem parecia que ele estava no velório, né? Ele grudou do meu lado e ele começou, pai, contando coisa e ria, né? E eu olhava as pessoas, todo mundo me olhando mal assim, mas ficar com vergonha. Daí eu, como eu e a Gabi já temos uns sinais, né? Pareciam, não tá dando mais. Daí a gente se despediu, saímos. Quando a gente saiu pela porta, veio a menina veio chorando, né? João. Aí eu parei, né? Sim, dela. Só pra te dizer, ele era muito teu fã. Daí a Gabi, mas Celi, por que tu não disse antes? Vamos sair nós 4 pra jantar. Daí eu, não acredito, ela tava nem dizendo. Aí, deixa passar pra esse turbilhão. E a guria olhar pra ela, assim, fazer uma cara e eu... assim, ela continuava falando, não parava. Daí quando você parou de falar, mas ele deve estar muito feliz te vendo aqui no céu, né, que esteve aqui no velório dele. Aí a Gabi murchou, né, na hora. Bom, se eu contar a história dela, a gente tem bastante. A gente sempre se ama nas histórias da esposa, né? Ela convive bem, ela consegue conviver bem com isso. No início, a gente tinha um pouco de dificuldades, às vezes, quando saímos para jantar, alguma coisa, as pessoas, às vezes, é um momento que pode tirar a única impressão de ti. Se tu está jantando, aí tu pede, daqui a pouquinho, ou tu atender muito rápido a pessoa, aquilo pode ser, a pessoa vai tirar, dizer que tu é arrogante, que tu não tem tempo para as pessoas. Então eu sempre procurei ir conversar, porque eu também um dia já tive meus ídolos e eu quando encontrava eles eu queria sugar ao máximo, né? Que desse para conversar,
vendo uma história, escutar algo, né? Só estar perto, né? A gente se sente bem. E às vezes nós comemos muita comida fria, né? Que as pessoas começaram a conversar e eu olhava assim, já esqueci, deixa depois vamos esquentar de novo. Mas ela lida muito bem, né? Eu acho que às vezes ganha cartas, fotos, às vezes ela sempre lidou bem, ela dá risada, né? A gente sabe, às vezes a mulher pode sentir os ciúmes, mas ela não, ela sempre lidou bem com isso. No teu entendimento, qual o verdadeiro sentido da vida? Então, acho que nós todos nascemos com um propósito. Um propósito na vida aqui é estarmos aos pés de Deus, aos pés de Jesus, para que a gente possa estar vivendo uma vida digna e correta com Ele. Então, esse é o propósito da vida, estar aos pés de Jesus. Mais alguém? Alguma coisa que tenha, assim, momentaneamente enfraquecido a tua fé, tenha posto em xeque? Teve momentos muito fortes na minha vida. Eu acho que enfraquecido tem sim também. Teve momentos em que até se deslumbrar com as coisas do mundo, né? Principalmente numa fase da adolescência para a juventude, e as coisas que nos cercam, tantas coisas, somos bombardeados, né? E nossos jovens hoje são bombardeados com drogas, com coisas tão pesadas, né? E eu fui bombardeado com as coisas do mundo, achando que as coisas eram boas, e fui envolvido ali naquele momento, mas tudo que eu adquiri, que eu aprendi quando criança, naqueles momentos mais difíceis, eu chegava e estou errado. Aquilo feria muito meu interior quando eu fazia algo de errado. Não estou falando em drogas, tá? Por favor, nunca me meti com isso. E aí aqueles momentos me feriram bastante e eu voltava, né, a Deus, né, com aquela vergonha, né, com um cachorrinho com o rabo entre as pernas, né? Por amor de Deus, me perdoa por tudo que eu cometi, né? Quantos anos vocês estão casados? Nós estamos há 4 anos. Se eu não souber certo, eu apanho em casa. É baixinho, mas é bravo aí. Estamos há 4 anos. Nós, entre namoro e noivado, ficamos 7 meses. Mas foi por opção, né? Era o ano que ia entrar a Olimpíada e seria um ano que eu viajaria muito. E a gente não ia se ver, não ia ter tempo para poder conversar, para a gente estar próximos. Então, nós optamos em casar em pouco tempo para poder passar mais tempo juntos. E foi bom porque viajei muito aquele ano. Dava para dar 4 voltas ao mundo. De tanta quilometragem que nós fizemos. O senhor não vai perguntar nada? Posso dar um... Se prepare. Vem a pregação. O momento mais difícil, assim, como pai, a gente observa, né, e acompanha todo, né? Então, perguntasse, não sei como a senhora perguntou, né, momento assim que balançou a vida dele. E o maior problema na vida dele que nós como pais tivemos foi quando ele foi campeão mundial no Egito. E como ele veio de lá, deslumbrado com aquele título, né, e foi assim cercado por toda a imprensa, ele virou o cara mais bonito do mundo, né? Tudo quanto era mulher ligava para ele, né? Minha esposa já trocou de 2 meses, tinha que trocar o celular porque não dormia mais, era convite para tudo quanto era coisa. Então foi uma fase muito difícil para ele lidar com isso, né? Então, graças a Deus que a família, a gente cercou ele, né? E a minha esposa colou nele, né? Aí chegou um ponto que ele entendeu. E ele chamou a minha esposa e falou assim: ó, mãe, a partir de hoje eu não quero sair mais sozinho, eu quero que você seja comigo todo, eu vou sair, tenho um compromisso, eu quero... Como ela tinha mais liberdade, assim, então ela virou acompanhante dele, assim, ó, em todos os eventos, tudo quanto era lugar, né? Então foi uma maneira que a gente conseguiu proteger, porque era muito assédio, assim, a gente tem noção, assim, quando
pessoa recebe um título, né? E que todo mundo se cerca, e há muito convite para levar a pessoa realmente para o mundo, né? E dali um pouco sobe para a cabeça, ele acaba se achando que é realmente o melhor de tudo, né? Então foi uma fase difícil para lidar com isso aí, né? Mas graças a Deus, nesse momento aí também surgiu a Gabi, também foi através de oração, né? E foi até assim, eu creio que os propósitos de Deus se cumprem na nossa vida, né? E até foi ele que falou para nós, né? Eu e minha esposa, nós estávamos indo para passar acho que uma semana na praia, né? E aí ele falou, vocês não poderiam levar a Gabriela junto? Eu digo, mas quem é a Gabriela? Ah, aquela menina do judô, vocês conhecem lá, que fazia judô. Aí ela disse, eu posso levar, eu conheço ela, a mãe dela, muito querida, pode ir com nós. Aí ela ficou com nós 2 semanas lá. E aí nesse período nós conhecemos ela, né? E aí ela abriu o coração dela. Porque ela vinha orando a Deus, assim, mas pelo amor de Deus, não fale, não pode ficar sabendo. E ali nós realmente se entendemos que era um propósito de Deus na vida dele. E nós começamos a orar nesse sentido, assim, aí foi questão acho que de 1 mês, né? Aí ele disse, olha, um dia chegou para minha esposa assim, o que a senhora acha da Gabriela ser sua nora? Né? Minha esposa já está aprovada, eu e teu pai já conversamos com ela. Aí realmente foi assim, vimos aquilo, né, como o Júnior falou, o propósito, Deus se cumpre na nossa vida. Assim. Então eu creio que Deus tem os propósitos, mas a gente só vai tocar nesses propósitos e realmente vai alcançar quando nós buscarmos assim, ó, com fé, crendo que Deus tem o melhor para cada um de nós. Né? Então, diz que toda a boa dádiva vem de Deus, não. Nós temos que buscar no Senhor também. Não? Amém? Meu pai entrega. Mais algum? A tua esposa era da igreja já também? Sim, ela frequentava. Na palavra, então. Frequentava desde criança também. Desde os 6 anos. 4? Desde os 4 anos. Ela começou com o tio dela que levou ela para a igreja. Aí ela acompanhava os primos. Uma história muito bonita dela também. Será contar? Estamos entendidos então? Agradeço a oportunidade, o carinho, através do capítulo 4 da Neve, pelo convite. Essa história já vinha de tempo, né? E até o Antônio Cláudio estava comentando no início, Humberto, né? Foi? Foi. Sobre o Antônio Cláudio, que é o criador daquela música Alegria, não sei se todos conhecem. Não vamos fazer eu cantar, pelo amor de Deus, né? Porque alguém que tem uma voz bonita queira cantar, ela. Isso, Alegria. Amor, por favor, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso. Alegria que está no coração. Isso. Essa mesmo. Já conhece, às vezes. Então ele me comentou. Se vocês fecharem a porta, eu canto. Olha, eu gosto muito de música. Eu tinha um sonho de tocar violão, de cantar na igreja. Até, né, quando eu era bem novo, acho que pelos 15, 14, acho que menos, né? Eu cheguei a cantar no coral, mas não sei por que eu estava lá, né? Porque a música ficava escondida no meio do povo lá, daí deu para cantar. E era uma paixão, uma coisa que eu gosto muito, mas que eu não domino essa arte. Deu para ter, né, com essa voz, esse vozeirão. Mas agora com a fono, a esposa fono, a viola. Pois é, ela tá me cobrando um monte aí para que eu faça exercício com ela. Tem cada exercício, depois me mostrar um, né? Que seria engraçado. Uma coisa bem pitoresca que eu tive que fazer esses dias indo no carro e fazendo. Então, só tenho a agradecer, né, o carinho, a atenção de todos, né, poder ouvir um pouco, né, da minha história e saber que essas palavras que eu falo são de coração
E é na simplicidade que nós vemos as coisas de Deus. Não adianta a gente, às vezes, coisas mirabolantes, mas sim a minha vida eu sou esse, eu sou simples assim e pretendo permanecer assim pro resto da minha vida. E essa simplicidade, tanto que trago a minha família, é uma pena a mãe não ter vindo hoje, né? Estava bem cansada, mas ela estava louca para vir. Mas nós temos outras oportunidades, aí eu trago as camisetas. Obrigado.